Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live no CREF ao vivo. Sou Rodrigo Rosa, assessor de gabinete, e hoje nós vamos falar com três figuras importantíssimas da educação física escolar. A nossa conselheira Margarete Anderaus, o nosso conselheiro Ademir Testa e a professora Joyce Pim. Vamos entrando, vamos chegando. Muito bacana. Hoje nós estamos fazendo um pouquinho mais cedo essa live, excepcionalmente às 19 horas. O nosso horário aos domingos sempre será às 8 horas, então anota, live do CREF, todo domingo às 8 horas da noite, tá bom? A professora Joyce já chegou, já solicitou para participar aqui, já vou autorizar a entrada. Muito bacana. Ela que já apareceu na nossa página aqui do CREF do Instagram. Acho que ela já está entrando, deixa eu ver. Aqui. Oi, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que legal, muito bom. Obrigada pela oportunidade aí. Vou pedir para você ajustar sua câmera um pouquinho mais para baixo. Sim, Aí, legal. Quando a professora Margarete entrar, acho que vai ter que ajustar de novo. Tá. Ó, já tem assim pergunta chegando aqui, ó. Precisa... Já tem pergunta chegando aqui. O professor Nilo Prata já mandou pergunta. Pessoal, nós vamos deixar os comentários por enquanto ligados aí, enquanto a gente vai esperando a professora Margarete chegar, enquanto vocês também vão entrando aí na live. Mas depois a gente vai tirar os comentários do ar. E aí você vai mandar as perguntas naquela caixinha lá embaixo, que é um balãozinho com uma interrogação. Ali você vai escrever sua pergunta e mandar para a gente. A professora Joyce, a professora Ademir e a professora Margarete vão responder para você, tá bom? Então, se você tiver pergunta, é só mandar para a gente nessa caixinha que tem aqui embaixo, um balãozinho com uma interrogação. Professora Joyce, maravilha, que bom te ver. Obrigada, honradíssima pela oportunidade de participar com vocês. Obrigada, viu? Imagina, a honra é toda nossa. Muito E feliz. a gente sempre é muito criticado, né? Aproveitar que a gente está ao vivo, né? A gente pode falar algumas coisas, a gente pode em outros lugares, né? Mas a gente sempre é muito criticado por não falar da educação física escolar, que a gente defende muito fitness e tal. E não é bem assim que funciona. Inclusive, o nosso presidente, o presidente Nelson Leme, ele é da educação física escolar, é um cara que defende muito a educação física escolar. O nosso vice-presidente, o primeiro vice-presidente Rialdo, também veio da educação física escolar. Tem muitos alunos que vivem conversando com ele pela página dele do Instagram, que talvez devem estar aqui também. Então, a educação física escolar para o CREF é de extrema importância, porque para nós, a educação física escolar é a base da vida. Então, não tem coisa mais importante, né, do que a educação física escolar. O professor Testa já chegou aqui também, já vou autorizar a entrada dele. Só estamos aguardando agora a professora Margarete. Aê, professora Ademir Testa, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Maravilha. Conseguiu aí? Entrou pelo celular ou pelo computador? Ah, vim pelo celular, né? O celular é mais fácil, né? Hoje está tudo mais fácil pelo celular. Eu também faço pelo celular aqui. Eu estou no celular também. Muito bom. Estava falando com a professora Joyce, né, professora Ademir, o quanto é bacana a educação física e o quanto o CREF investe sim em educação física escolar, né? Que as pessoas às vezes criticam o CREF por falar muito do fitness, né? E não dá muita importância para a educação física escolar, e é totalmente o contrário, né? Você que é conselheiro pode até falar melhor do que isso, está mais presente nas plenárias, né? Nas reuniões, e pode até confirmar se eu estou falando a verdade ou não, aí, por favor. Não, com certeza, né? A educação física escolar sempre está nas pautas, né? Das reuniões do conselho. A gente sempre discutindo, né, sobre isso, conversando, observando, conversando com profissionais aqui né, cada um da sua região, né, para levar essas demandas lá para o conselho também. E, inclusive, olhando bastante, né, o que o governo do estado está fazendo, né, como é que eles estão lidando com a educação física e no âmbito estadual, né, especialmente nas escolas públicas estaduais. Então, a gente tem olhado bastante para isso e falado bastante disso, né, nas reuniões do conselho. E até feito algumas intervenções relacionadas a isso. Muito bom. A professora Margarete está aqui nos comentários. Está com dificuldade, ela tá meio né? perdida aqui. Professora, eu já mandei o convite para a senhora, só a senhora aceitar para entrar. Carlão, se tiver aí nos bastidores, dá uma força para a professora Margarete, dá um suporte aí para ela conseguir entrar, enquanto eu vou apresentando. Aí já foi. Ah, que maravilha, ó. Ó que beleza. Foi! Cheguei, mas do celular, viu? Porque Tá no ótimo, computador tá não vou... ótimo.
Tá ótimo. Tava falando com o professor Ademir, é bem mais fácil pelo celular, é bem mais tranquilo. Eu acho mais simples, né? Porque não rolou. Tudo bem? Boa Aê, joia. noite. Só acertar a câmera aí agora. Acerta a câmera na senhora aí, pode ficar bem no meinho o rosto. Aí tá bom, tá ótimo. Que beleza. Pessoal, então agora eu vou tirar os comentários, tá? Quem quiser mandar pergunta, por favor, a live é para isso, é para vocês perguntarem. É para vocês falarem sobre o que vocês querem falar. A live é justamente para isso. Então, mandem nessa caixinha de pergunta que está aqui embaixo. Tem uma interrogaçãozinha com balão. Você vai entrar lá, vai escrever sua pergunta e vai mandar e a gente vai responder aqui para você, tá bom? Então, eu vou tirar agora os comentários aqui do ar. Muito bom. Ok. Vamos lá. Deixa eu apresentar essa galera que está aqui, né? Bom, eu sou o Rodrigo Rosa, assessor de gabinete, ao seu dispor aqui todos os domingos às 8 horas da noite, com essas figuras incríveis de educação física. Hoje nós vamos estar com a professora Margarete Anderaus. A professora Margarete ela é graduada em Educação Física, psicopedagoga, mestre em Pedagogia do Movimento, doutora em Ciências do Esporte, coordenou o curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física, professora de ensino superior na área e conselheira do CREF-SP. Professora Margarete, boa noite. Por favor, faça suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Eu estou feliz de estar falando do assunto da minha preferência. Porque a educação física escolar é a minha prática. Sempre defendi muito essas aulas, né, para as crianças. Eu entendo da importância dessas atividades para o desenvolvimento das crianças. E muito feliz, porque aqui estou com uma ex-aluna, né, a Joyce, uma super querida. Nos encontramos casualmente, né, Joyce? A gente fazia muito tempo que a gente não se via, mas ela está fazendo um trabalho bem bacana. E aí eu fiquei bem feliz de saber dos frutos da gente, né? Das pessoas que a gente forma e que estão aí fazendo um trabalho admirável. Muito feliz. E com o Ademir, né? Que é um conhecedor também da nossa área. Então, bem feliz de estar aqui e em homenagem a todos os professores, porque, afinal de contas, ontem foi nosso dia, né? É isso. Sim, sim, exatamente. Será que foi de propósito a gente marcar essa live hoje? Acho que eu estou achando que foi sim. Vamos falar um pouquinho sobre o professor Ademir? O professor Ademir é doutor em Ciências do Movimento Humano, conselheiro do CREF 4 São Paulo, coordenador do curso de Educação Física, coordenador de Gestão Pedagógica Geral da Escola Estadual e também vencedor do prêmio Professor Nota 10 em 2009. Professor Ademir, suas considerações iniciais, por favor. Ô, Rodrigo, obrigado. Né? Faço minhas palavras da Margarete, né? Também é um prazer para mim. Aliás, falar de educação física escolar, falar de escola, de educação, né? Eu sempre falo que a educação física ela tem esse nome e é bem sugestiva. A educação vem antes do física, né? Então, eu não consigo pensar de outra maneira se não for entendendo o movimento humano, né? Como um meio, né? Um mecanismo educacional aí para a gente trabalhar com as questões sociais, com as questões que envolvem o nosso mundo e especialmente a nossa própria área, né? Então, prazer enorme, né? Quero mandar um grande abraço aí para todos os professores, né? Do estado, né? Ou de fora do nosso estado que talvez estejam nos assistindo. Sim. E dizer que, né? Sigam firme nessa missão porque as crianças precisam de nós, né? Independente de qualquer situação que nós estejamos envolvidos, né? Essas crianças precisam de nós, tá? E é um prazer estar aqui, né? É uma honra, na verdade, né? Compartilhar essa live aqui com todos vocês. E deixo também um grande abraço aí para o professor Nelson, presidente do CREF São Paulo, que está nos assistindo aí. Já viu o comentário dele aí no vídeo nosso aí, tá? E é isso. Maravilha, professor. Vamos falar um pouquinho da professora Joyce. Professora Joyce, que já esteve na nossa página do Instagram, uma publicação bem bacana, falando sobre a inovação dela com ginástica acrobática. Depois talvez a gente fale sobre isso um pouquinho na live. Ela é graduada em Educação Física, pós-graduada em Educação Física Escolar e Psicomotricidade, extensão profissional na Escola de Educação Física e Ginástica de Viborg, na Dinamarca. Falei certo? Sim, isso mesmo. Tá melhorando, né? O professor Tadeu falou que eu tinha que fazer. O professor Tadeu não, o professor Pedro falou que eu tinha que fazer o curso de inglês e alemão para fazer live com o Cris Parente. Porque o currículo dele tem vários negócios lá em alemão, em inglês, ó, tô melhorando, tá?
professora do Colégio Engenheiro Salvador Arena para crianças de nível 5 ao 3º ano, finalista do Prêmio Educador Nota 10 em 2016 e 2021. Professora Joyce, suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Conversei com a Margarete no privado, né, da honra de reencontrá-la depois de tanto tempo. Então, eu quero tornar até público aqui o que eu falei para ela ontem no Dia dos Professores. O quanto o nosso papel de professor é fundamental e importante, seja ele da educação infantil ou mesmo da faculdade, né? Ontem eu lembrei uma aula da Margarete que eu achei que ela nem lembraria mais, e onde ela dizia assim, que os alunos dela, guardando os materiais de educação física, se encontraram no desafio de carregar uma escada, e que a nossa tendência de professor é proteger e não deixar com que eles corram o risco de se machucar, e que nesse momento, ao invés de ela impedir que os alunos carregassem essa escada, ela proporcionou esse momento para eles, vendo uma oportunidade de aprendizagem aí, de quebra de estrutura cognitiva. Então, assim, e isso ela disse em 2002, quando ela era minha professora da graduação, e há 20 anos essa historinha dela ecoa na minha cabeça quando eu vou trabalhar com os meus alunos. Então, assim, o papel do professor, seja ele para as crianças ou para uma adulta, né? Porque na faculdade eu já era grande. Então, assim, o quanto fez a diferença na minha vida profissional, assim, o quanto um bom profissional faz a diferença na nossa vida. Então, obrigada, professora Margarete, por ter feito tanta diferença na minha vida. Muito do que eu sou, eu tenho você na minha trajetória, e eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada pelo convite, obrigada por confiarem, e é isso. Nossa, que orgulho, hein, professora Margarete? Já começamos com fortes emoções aqui, hein? Eu não tenho ideia de quanto orgulho, viu? Tem vários alunos aí que nos acompanham, muito orgulho mesmo. Muito orgulho. Vamos começar, então, já perguntando para a professora Joyce. Mas antes, eu gostaria de dar feliz Dia dos Professores para todos os professores. E eu gostaria também de agradecer, né, todas as pessoas que, de alguma forma, são professores. Porque a gente tem várias pessoas que ensinam várias coisas para a gente, né? Então, muitas vezes, um professor de judô, que a gente fala assim, ele é um sensei, né? Ele é um professor. Nosso pai é um professor, nossa mãe é um professor. Às vezes, o nosso filho, né, é o professor. Então, eu queria dar feliz Dia dos Professores a todos os professores antes da gente começar. E parabéns, porque ser professor é vocação. Não é qualquer um que pode ser professor, não. Quer dizer, é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Tá certo? Vamos lá. Professora Joyce, conta um pouquinho sobre o que é o Prêmio Educador Nota 10. O Prêmio Educador Nota 10 é o maior prêmio de educação da América Latina. Aí o professor Ademir me ajuda completando aí, que ele também já foi vencedor. É o maior prêmio é considerado o maior prêmio de educação da América Latina. Professores de todas as áreas podem se inscrever. Então, português, matemática, ciências, educação física, artes. Desde berçário até o ensino médio. Ele vem numa crescente. Então, em 2016, quando eu me inscrevi no primeiro, que eu fiquei finalista, era em torno de 2.700 participantes. Esse ano eles não divulgaram quantos inscritos tiveram, mas na penúltima edição estava em quase 5.000. Então, esse prêmio vem numa crescente, e hoje em dia eles são filiados ao Global Teachers Prize, que é o prêmio mundial de educação, que a premiação acontece lá em Dubai. Então, os trabalhos mais significativos, assim, eles recomendam que sejam submetidos nesse prêmio também. Então, é um prêmio bem importante, assim, da educação. Professora Ademir, você complementa, por favor, né, falando sobre a sua experiência com isso também, e já responde para a gente, né, que implicações existem na Lei Geral de Esporte, na educação física escolar, porque na live anterior a gente falou sobre políticas públicas e uma delas foi sobre a Lei Geral do Esporte, né, com o professor Panzetti e o professor Tadeu estiveram aqui no domingo passado. Então, por favor, complemente o que a professora Joyce falou e que implicações existem na Lei Geral do Esporte e Educação Física Escolar. Sim, além disso, né, que a Joyce comentou, né, o Prêmio Professor Nota 10, ele tem etapas, né, inclusive
vale aí para os profissionais de educação física que têm interesse, né? Que sonham em, né, em de repente receber esse mérito, né? Então, o primeiro passo nós temos que nos inscrever, né? Então, se faz um Certo. projeto, né, dentro da escola, tudo isso tem que ter registrado, isso é uma marca muito grande hoje na educação, né? A prática baseada em evidência. Então, tem que ter evidência de tudo, tem que ter registro de tudo, né? Desde as atividades dos alunos até fotos das aulas, imagens das Legal. atividades que foram realizadas. E aí, a partir daí, eles, né, atualmente, eles escolhem 50 finalistas. Não é isso, Joyce? É isso mesmo. É, tem as É, etapas, né? Eles ligam para checar a isso. veracidade do trabalho, pedem o material, aí depois, se eles gostam, eles ligam de novo, Então, passa até por uma escolher. entrevista, né, pelo telefone. Né? Quando eu fui vencedor, nós não tínhamos a indicação dos 50. Né? Nós passávamos pelo mesmo processo, apresentação das evidências, entrevista pelo telefone, e aí eles já ligavam, né, num certo momento, dizendo que era um dos 10 vencedores. Né? E assim, é uma emoção muito grande receber esse prêmio, né? E torço muito para a Joyce aí. Eu nunca vi ninguém que tenha chegado a duas finais entre os 50, né? E, poxa, Joyce, Vamos ver você se eu vai moro em chegar lá. Placo, né? Não, você vai chegar lá com certeza, tá? Tá na porta ali já, Tá né? na porta. E, então é isso, né? Mas é uma alegria muito grande, como a Joyce disse, um prêmio de reconhecimento nacional. E eu sempre digo que o prêmio Professor Nota 10, ele foi um momento de virada na minha carreira profissional, né? Foi um momento em que as coisas evoluíram, né? Muito rápido, de uma forma fantástica, né? Os meus trabalhos de pesquisa, de mestrado, doutorado, pós-doc, agora vem tudo na linha do projeto que eu apliquei lá começou em 2006, né? Na verdade, dentro da escola, né? Então, é o conhecimento sendo produzido a partir da prática reconhecida, né, nacionalmente dentro da educação física escolar. Então, foi bastante interessante assim, e eu tenho esse reconhecimento de que o prêmio deu uma virada interessante, né, na minha carreira, me fez entender outras coisas e acho que por isso estou aqui hoje, você quer saber, viu? É uma Fazendo uma grande live vitrine. pelo CREF São Paulo, conselheiro do CREF São Paulo, tudo isso começou ali, né? Foi 2009 o pontapé inicial para essa virada aí. E em relação à Lei Geral do Esporte, Rodrigo, eu separei 3 tópicos importantes que refletem diretamente no trabalho da educação física escolar. Primeiro é a mudança conceitual, tá? Que acontece pela Lei Geral do Esporte, né? Eles mudam, alteram o conceito de esporte e que antes era, né, tido como predominantemente físico, né, atividades predominantemente físicas, né, relacionadas ao esporte. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo sim, pode falar. Às vezes dá uma Ah, rodada aí, mas estamos deu um ouvindo. corte aqui, achei que tivesse caído a internet. Tá. E essa mudança, né, ela vai ao encontro da inclusão, então, de, por exemplo, outras modalidades esportivas, como xadrez, como as atividades de jogos Legal, eletrônicos, né, que já são abordadas, né, pleiteadas nas aulas de educação física escolar. Né? Então, a legal. gente caracteriza e dá força à abordagem dessas atividades na educação física escolar por meio da Lei Geral do Esporte. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a lei cria relações entre o esporte e temas relevantes sociais, né? Como, por exemplo, racismo, xenofobia, né? Se você correr a lei lá, você vai ver tem várias partes ali que se cria estabelece essa relação, né? Com mais força, né? Para que isso não aconteça dentro do esporte. E aí quando se cria isso, né? Eu penso que nós temos uma mudança, uma tentativa, pelo menos, de mudança cultural relacionada ao esporte. Né? E aí nós vamos ter um esporte que é mais atrativo do ponto de vista educacional para o trabalho dentro da educação física escolar. Então, a mudança cultural que uma lei, né, pode ter força para
conseguir, para conquistar, reflete diretamente no que nós vamos entender como esporte lá dentro da escola. Então, essa é a questão que eu tenho feito, essa relação. E, por fim, Rodrigo, o terceiro ponto, né, é que a Lei Geral do Esporte vai falar do mínimo de prática de atividades físicas para crianças e Isso é muito adolescentes. importante. Né? E eles vão adotar como parâmetro o que fala a Organização Mundial da Saúde, que são 150 minutos por semana. Né? E isso vai implicar no aumento do número de aulas dos profissionais de Ótimo. educação física, dos professores da educação física, né? Número de aulas de educação física para cada turma por semana na aula. Que hoje a gente sabe de locais, né, que tem uma aula por semana, locais que na educação infantil às vezes não tem aula, e locais que trabalham com duas aulas semanais, como é na rede estadual de ensino, exceto no ensino médio, que as coisas estão mudando agora e eles estão indo contra, né? Estão nadando contra essa onda que estão tentando reduzir, diminuir Sim. a quantidade de aulas de educação física propriamente dita, né? Nós vamos ter aula de outras coisas no ensino médio, mas não propriamente dito o que caracteriza a educação física em sua amplitude, né? Sua complexidade, sua diversidade, como a gente espera que seja, tá? Então é isso, são os 3 pontos que eu consegui, né, estabelecer uma relação aí, como o nosso tempo é curto, né, com a educação física escolar e a Lei Geral dos Esportes. Perfeito. Eu gostaria de fazer um complemento, né? Porque eu sou um cara que às vezes fala algumas coisas que o pessoal para um pouco para pensar, porque eu penso de uma forma assim. A educação física ela é o pilar que sustenta a sociedade, né? Porque com mais saúde você é mais produtivo, você falta menos no trabalho, enfim. A educação física é tudo para uma sociedade viver com saúde. Então, o interesse das pessoas em derrubar a educação física, né, que estão no comando dessa indústria da doença, e aí entra uma série de coisas que estão nessa indústria da doença, não vamos apontar quais são. Então, essa treta é antiga, né? De não ter aula de educação física, de tentarem derrubar o CONFEF e o CREF, sabe? De menosprezar a educação física. Então, assim, pessoal, a gente precisa de ajuda de todos. Todos os profissionais de educação física têm que militar pela educação física, têm que fazer com que a educação física esteja presente. A educação física escolar é a base da vida. E nosso tema aqui hoje é justamente a importância da educação física escolar na formação integral das crianças. Então, vejam a importância que essa matéria, se é que a gente pode tratar assim, né? Mas vejam a importância da educação física no âmbito escolar. E agora vamos falar com a professora Margarete. As aulas de educação física muitas vezes são consideradas como um momento de descontração para que as crianças saiam da sala de aula e se recreiem, né? Se distraiam. A senhora concorda com isso, professora? Essa é uma visão bastante equivocada, muito equivocada. A gente ouve muito falar sobre isso, né, nas escolas. É como se as crianças aprendessem dentro da sala de aula e se utilizassem das aulas para sair da sala, para relaxar, para se movimentar, para que elas voltassem para as aulas já com as energias gastas, para darem menos trabalho para os professores de sala de aula, né? Sim. Nada disso, né? Isso aí é muito velho, gente. A gente sabe que as crianças não aprendem quietas, elas aprendem em movimento, né? Na verdade, o movimento faz parte da aprendizagem. Então, nós que trabalhamos, eu trabalhei a minha vida inteira profissional na formação de professores, a gente sempre orientou, né, que as aulas de educação física são extremamente importantes. Os professores devem ter organizado o conteúdo que eles vão disponibilizar para as crianças através de planejamento. Os conteúdos devem ser hierarquizados de acordo com a faixa etária da criança, para facilitar aprendizagens distintas, né? Os conteúdos são trabalhados, são organizados em blocos, né? E desenvolvidos na educação infantil, no ensino fundamental, primeiro e segundo, ensino médio. Então, vamos lá, nós temos que ajudar as crianças a se desenvolverem para que elas possam aprender melhor, né? Então, criar condições para que as aprendizagens ocorram.
de ajudar as crianças a adquirir uma base psicomotora que favoreça aprendizagens outras. Então, de jeito nenhum, em hipótese alguma, eu posso estar concordando com essa história de que vamos cansar as crianças para elas darem menos trabalho na sala de aula. De jeito nenhum. Não é nada disso. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar para te fazer mais uma pergunta. Vamos fazer um bate-volta. Depois a professora Ademir e para a professora Joyce, finalmente. Uma questão que sempre aparece é que o professor de sala de aula da educação infantil possa ministrar aulas de educação física. Isso seria correto? Então, olha, é assim, Rodrigo. Há quem acredite que o professor de educação infantil é aquele professor mais próximo da criança. E se a gente diversificar o professor, mudar o professor, a criança pode estranhar. Em hipótese alguma, eu acredito nisso, tá? Então, assim, se eu acreditar que um professor polivalente pode dar aula de educação física, eu poderia também acreditar que o professor de educação física pode alfabetizar uma criança. Em hipótese alguma, de jeito nenhum. Existem condições para desenvolvimento das aulas que nós aprendemos na faculdade de educação física, que o professor de polivalente não aprende na faculdade dele, né, na pedagogia. Então, eu penso sim que o professor de educação física, para dar aula de educação infantil, deve ser o especialista. Veja bem, há quem discorde disso, há quem acha que o professor polivalente pode desenvolver esse tipo de atividade. Eu até, na graduação, desenvolvi um trabalho de conclusão de curso de alunos, e nós fizemos uma pesquisa em escolas, onde nós perguntamos para uma muito grande de professores polivalentes da educação infantil se eles se sentiam em condições de trabalhar as aulas de educação física. E assim, o número de professores que absolutamente não, né, foi muito expressivo. Então, assim, não é que o professor de polivalente é brincar de lenço para trás, de barra manteiga, não é isso. A gente vai trabalhar a base de toda essa criança. Sim, então, assim, claro. Nessa pesquisa ficou muito claro que eles sentem com competência para isso. Mas, como você falou, as políticas, às vezes, não permitem que a gente tenha professores especialistas em determinados níveis, em determinadas... por exemplo, na escola particular é um diferencial. Sim. Na escola particular é um diferencial ter aula de professor especialista. Na escola pública, nem sempre isso é possível, mas a resposta é não. Ele não pode dar aula de educação física em hipótese alguma. Tá certo. O professor Ademir pode complementar e já falando qual é o papel do profissional de educação física nas escolas, professor? Rodrigo, decididamente, né, o pedagogo não está habilitado, né, para exercer essa função, né? A Margarete, acho que, né, comentou bem isso e eles podem, o que é possível é que se faça uso do brincar, por exemplo, dentro de sala de aula, para outras finalidades pedagógicas, né? Mas quem é especialista, né, em relação à educação realizada por meio das atividades motoras, né, é o profissional da educação física. E pensando nisso, então, né, eu falo que o principal papel do profissional da educação física na escola é oferecer um trabalho que seja extremamente intencional, né? Por que eu falo isso, Rodrigo? A gente trabalha com formação de professores também e a gente observa que os profissionais de educação física têm uma capacidade de fazer muitas coisas, de realizar muitas coisas, atividades, jogos, né? Atividades motoras, circuitos, né? Mas a gente tem que realizar essas ações, né? Pensando nos objetivos que estão sendo propostos para aquela atividade que está sendo realizada. Então, ser intencional em relação à nossa prática é, sim, o ponto-chave do trabalho do profissional, né? Aliás, eu gosto sempre de dizer que a intencionalidade ela é prerrogativa de toda a ação profissional. E com o profissional de educação física escolar não pode ser diferente. Né? Esse é um ponto-chave. Né? A aula de educação física ela pode ser prazerosa, ela pode gerar alegria, ela pode até, por vezes, se confundir ao lazer, né? Por consequência disso. Desde que o profissional entenda, saiba para que caminho educacional, de fato, aquelas crianças, aqueles alunos
estão sendo conduzidos por meio das atividades que ele propôs. Sim. Tá? Perfeito. Então, o Eu que concordo diferencia, e aí assim, né, voltando lá na fala da Margareta, o que diferencia o trabalho do pedagogo com o movimento, com o brincar dentro de uma sala de aula, e o trabalho do profissional de educação física com esse mesmo brincar, é a intencionalidade. Sim. É a intenção para que o sujeito realize aquela atividade, né, que está sendo proposta. Isso é de extrema importância, muito bem colocado, professor. Não, Professora Joyce, vou lá fazer. professora Margarete, pois não? Na verdade, complementando um pouquinho o que o Ademir falou, na verdade, a gente envolve tantas coisas das crianças, né? E assim, não é fazer por fazer, é fazer saber por que está fazendo. Sim. Né? O Ademir, a Joyce também, eu já falava isso nas minhas aulas há muito tempo, né? Mas assim, a ação que a criança faz durante as aulas de educação física, para que serve aquilo que ela está fazendo ali com o professor? Não é só fazer, é o que é que eu me desenvolvi fazendo essa atividade. Esse exercício que o professor deveria fazer constantemente com os alunos, independentemente da educação infantil ao ensino médio. Para que serve a que eu estou desenvolvendo aqui, para minha... Na verdade, o que eu aprendo, o que eu faço na aula deve ser útil para a minha vida. Sim. Concorda? Sim. Isso, né, isso é muito legal, né, Margarete? Porque assim, quando o sujeito entrega, né, quando o professor entrega um trabalho assim, né, quando o professor entrega, além dos conhecimentos que ele teve na graduação, né, entrega o que ele viveu na vida dele, o que ele passou, o que ele aprendeu ao longo da vida, ainda que fora da sala de aula, e até às vezes como aluno, porque a nossa formação pedagógica, ela não começa na faculdade. Né? A nossa formação começa no nascimento. Eles vão ter experiências dentro da família, a construção da nossa personalidade, e aí, logo em seguida, nós vamos para a escola como estudantes, onde passamos boa parte da nossa vida, e aí nos tornamos professores, né? Então, quando o professor entrega tudo isso de forma intencional, junto, concatenado, dentro do ambiente escolar, durante as aulas de educação física, ele passa a fazer um segundo papel que talvez nem ele perceba, que é levantar a bandeira da educação física, que o Rodrigo falou no começo da live. Exatamente. Carregar a bandeira, porque a melhor forma de legitimar uma área, legitimar uma disciplina na escola, legitimar um trabalho educacional, é o próprio trabalho do professor sendo desenvolvido lá dentro. Tá? Então, eu volto a dizer, nós precisamos olhar para isso com extremo cuidado para carregar essa bandeira e para fazer um trabalho intencional, lógico, né, com efeitos positivos na vida das crianças, como disse a Margarete. Exatamente. É isso aí. Falando sobre isso, né? Vamos entrar numa questão de inovação, que eu acho que é muito esse negócio de carregar a bandeira. Professora Joyce, quais projetos você submeteu que te concederam o título de finalista em 2016 e 2021? E vou te fazer mais uma pergunta já para você emendar uma na outra. No projeto mais recente, né? Em tempos de pandemia, acrobática em família. Muito legal, né? Eu adorei. Qual foi o objetivo principal que inspirou você durante esse trabalho, durante o ensino remoto? Conta pra gente que isso daí é muito legal. Em 2016, o tema do trabalho foi danças olímpicas. Era um ano de Olimpíada e eu trabalho dança com as crianças, né? Então, aproveitando o ano de Olimpíada, cada turma representou um esporte olímpico. Então, a gente trabalhou coreografias usando os movimentos desses esportes. Então, luta, eles tinham os movimentos no ritmo da música, tinha o vôlei. Então, esse foi um dos projetos que me tornou finalista em 2016. E no mais recente, em tempos de pandemia, acrobática com a família, nós estávamos no ensino remoto. Então, foi um super desafio, né? Para mim, assim, o desafio começou já no momento de rever o meu planejamento todo do ano inteiro, porque a gente estava sem expectativa nenhuma de retorno para a escola. Sim. E a ginástica acrobática já é um conteúdo que eu ministro com as crianças do terceiro ano lá na escola, de maneira presencial.
eles vêm de uma crescente, né? Primeiro ano eu trabalho ginástica artística, segundo ano eles entram com a rítmica e terceiro ano acrobática. Legal. E aí eu fiquei angustiada, assim, eu falei, meu Deus, e aí? Mantenho esse conteúdo, tiro por motivos de segurança. Então eu discuti muito com a coordenação sobre manter ou não, as adequações que nós deveríamos fazer. E aí eu escolhi manter pela oportunidade de conectar as crianças com as famílias. Porque nas reuniões de pais, nessas reuniões intermediárias, onde a gente tinha condições de conversar com as famílias estavam sofrendo muito com a pandemia. Né? Eu tive histórias assim de uma família perder três entes assim, que moravam na mesma casa. O menininho perdeu a avó, o vô e acho que um tio, que morava tudo no mesmo quintal ali. E aí eles estavam sofrendo com desemprego, estavam sofrendo com medo de pegar Covid e morrer, né? Foi bem pesado, né? Foi terrível. E aí eu percebia que as crianças estavam se desconectando mesmo das famílias, né? Assim, cada um acho que estava lá no seu medo, na sua dor. Então aí eu conversei com a minha coordenadora, pedi para manter como uma oportunidade de conectar as famílias mesmo, assim, sabe? Então eu comecei o projeto disparando vídeos sobre a modalidade. Aí eu trabalhei muito com metodologias ativas, né? Com aulas invertidas, né? Assim, para eles trazerem para mim, assim, coisas técnicas da modalidade, como as pegas, os tipos de pega, as funções de cada membro da figura. E a cada aula a gente ia aumentando o número de integrantes. Eles receberam uma apostila, também onde eles podiam se basear, e a gente foi trabalhando. E assim, foi muito gostoso, porque durante todo o processo, eles mandavam vídeos pedindo correção, eles mandavam vídeos das videocassetadas, assim, sabe? Quando eles iam formar a figura e aí, eventualmente, eles caíam. Então, assim, eu acho que a missão foi cumprida, assim, sabe? Muito legal, muito legal. Então, foi, assim, óbvio que tiveram os objetivos psicomotores, né? A ginástica acrobática é uma modalidade super cooperativa, né? Um depende do outro. Mas, assim, eu acho que assim, o meu objetivo central naquele momento não tava nem nisso, assim, sabe? Tava em resgatar essa parte de conexão entre os membros da família. Fantástico, fantástico. Eu adorei, né? Porque a gente, toda vez que a gente vai entrevistar alguém, a gente vai dar uma fuçada, né, na vida da pessoa, né? E quando a gente observa essas coisas, né? Então, é tão legal porque a gente vê quanto o profissional de educação física teve que se reinventar na pandemia para dar aula de educação física, né? Então, eu ia visitar meus sobrinhos, eu chegava lá, então tem aula de educação física lá fazendo polichinelo. Era o que o professor conseguia fazer, né? Para botar a molecada em movimento, né? Todo mundo com câmera ligada, todo mundo com polichinelo, tal, não sei o quê. E eu conversei nessa semana agora com o professor Walter Sugarava, que também é um cara que está inovando na educação física escolar, implantando um esporte nada convencional, que é o rugby, aqui em São Paulo. Então, você não vê o rugby em escola, né? Não vê, não tem. E então tá todo mundo procurando ele para implantar isso aí. A gente está com essa entrevista, inclusive, no nosso canal do YouTube. Você que se interessar pela entrevista, vai lá dar uma olhada, que tá bem legal. Uma entrevista de 20 minutinhos, né, com o professor Walter, e foi bem bacana. E aí a gente começa a relembrar os tempos de educação física escolar, né, de quando a gente ia para educação física, e como que foi cruel essa pandemia com todo mundo, mas principalmente com essa questão da saúde, do movimento, porque as pessoas ficavam trancadas em casa. Então, todo mundo teve que se reinventar. O personal trainer, o professor de educação física escolar, todos, né? Todos os professores tiveram que quem não sabia mexer nessas coisas tecnológicas, vamos dizer assim, né? Professores mais old school, vamos dizer, os caras tiveram que se virar, aprender a dar aula no YouTube, né? Aprender a gravar, aprender a colocar um vídeo no Zoom. Então, foi bem interessante. A professora Joyce, graças a Deus, conseguiu, né, resgatar aí essa conexão familiar que foi importantíssima, né? Importantíssima na pandemia. Olha, a gente poderia falar sobre isso aí, só uma live para falar sobre inovação durante a pandemia, que foi realmente um negócio incrível, né? Vamos começar as perguntas que estão aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Tem pergunta pra caramba. Professor Nilo Prata, tá dando boa noite pra gente aí, ó. Professor Nilo, grande figura. Joyce, maravilhosa, professora que amo o que faz. Olha aí, ó. T. Morales. Que delícia. Minha colega de trabalho, querida.
Esse reconhecimento é um barato. É. Opa, peraí, essa aqui é um pouquinho mais interessante com relação ao tema mais polêmico. Vamos ver aqui. Vamos ver se entra. Deixa eu ver. Não entrou? Tá falando aqui. Nossa profissão foi credenciada para atuar no hospital, mas não estou vendo no hospital. Então, assim, hoje, como nós estamos falando mais sobre educação física escolar, eu vou deixar essa pergunta para que a gente possa responder numa outra oportunidade. Inclusive, essa pergunta foi respondida numa outra live que a gente fez, né? Que a educação física, ela não só está no hospital, como está no SUS, não só em hospitais particulares, né? E até com práticas integrativas complementares de saúde. Então, você pode encaminhar também a sua pergunta para o e-mail crefsp@crefsp.gov.br, que é o nosso e-mail institucional, e o pessoal que está recebendo esse e-mail pode encaminhar para a área em questão e a gente pode responder para você essa pergunta se não for lida aqui hoje, tá? Olha lá. Amarildo, vocês acham necessária a formação em educação física seja em 4 anos? Vamos começar com a professora Margarete. Professora Margarete, o que a senhora acha? Olha, então, eu fui uma das pessoas que batalhou bastante para capacitar melhor os cursos. Eu sou bastante eu particularmente, né? Estou em licenciatura e bacharelado. Acho sim que a educação física, os cursos anteriores, né? Ao curso atual, né? Quando a gente tinha aqueles cursos formando para todo o mercado de trabalho, achava insuficiente. Então, eu, particularmente, sou muito favorável à separação do lado. Acho que a licenciatura dá para ser realizada em 3 anos, bacharelado em 4. E aí as faculdades estão do jeito, né? Que entra para vai fazer mais bacharelado. Mas eu acho, sim, que não dá para você fazer uma formação rápida, né? Tá, concordo. Por isso. Eu também. Eu que trabalho sempre, a vida toda trabalhei, não acredito que você possa formar o profissional em todos os mercados de trabalho. É muito conhecimento, precisa ter uma amadurecimento de curso. Professor Ademir, por favor, o que o senhor acha? Eu concordo com a professora Margarete, Rodrigo. E a educação física ela vem crescendo, vem ganhando corpo, a gente fala, né? Ó, hoje a gente tem jogos eletrônicos, né? Jogos virtuais como conteúdo das aulas de educação física. Isso não existia na minha formação, por exemplo, né? Nem se pensava em abordar isso nas escolas. Então, a quantidade e a complexidade dos conteúdos vem crescendo, vem aumentando. Isso implica mais tempo na formação, tá? Outra coisa que vale a pena salientar é que a construção da postura, né? A Margareta acho que ia falar sobre isso, eu vou falar por ela. A construção da postura do profissional, né? Que vai atuar na escola, que vai entender o movimento humano como meio educacional e que vai trabalhar de forma intencional, como a professora Joyce exemplificou aí. A professora Joyce falou aqui das necessidades que ela teve ao longo do projeto. Ela falou dos objetivos que ela estabeleceu para o trabalho dela, né? Ela falou da escolha que ela fez sobre os métodos de ensino. Gente, isso é um trabalho intencional. E a formação do profissional para isso demanda tempo. E ainda assim, em 4 anos, tá? Eu vou dizer tranquilamente, a gente forma um profissional com uma estrutura básica para atuar no âmbito escolar. Tá? Essa é a minha percepção como coordenador de curso, inclusive. Eu concordo. Eu acho que 4 anos parece muito, mas eu acho que você sai em 4 anos você sai da faculdade com uma noção do que é educação física. Exatamente. Você sai com uma noção rasa, realmente rasa. E assim, você não pode parar de estudar, né? Sim. Então, assim, porque uma visão, você se aprofundar no dia a dia, através de cursos, através das pós que você vai buscar, através de muita leitura. Uma coisa assim que foi a minha virada de chave, assim, que eu sei que tá na grade de educação física hoje, mas assim, de maneira bem superficial, é a psicomotricidade. Só que quando eu fiz a pós de psicomotricidade, virou minha chave em como trabalhar com as crianças.
né? Então, assim, se o trabalho já era intencional, quando você começa a entender o cérebro, como o cérebro da criança funciona, né? Tipo, a ordem, né? Que o cérebro matura e, assim, o seu trabalho ganha uma... aumenta ainda mais o potencial do seu trabalho e quando você consegue defender isso para os seus gestores, para os pais de aluno, aí é aquilo que você comentou no começo. A gente faz a militância da nossa área e isso faz a educação física crescer. Então, 4 anos te dá uma noção rasa. Eu ainda sou a favor de que tivesse mais coisas assim para dar uma visão mais aprofundada. Sim, e somos área da saúde também, né? Como uma profissão da saúde é muito pouco tempo, né? Vamos dizer assim. Eu também fiz faculdade em 4 anos e achei pouco, né? Em paralelo fiz o bacharelado, que foram 2 anos, passou para 3 a licenciatura plena e para 1 bacharelado. Então, fatiaram quase pela metade, né? Eu acho ainda isso bem suficiente. Tem uma pessoa que mandou pergunta, na verdade foi uma afirmação. Há 35 anos dou aula de educação física e sou professor de educação infantil. Essa é a realidade. Então, ela está antes da educação física ser regulamentada, dando aula aí. Só para a gente dar espaço para o pessoal. Mais uma do professor Nilo, que também é nosso parceiro, nosso conselheiro lá do CREF 4 de São Paulo. Quais os reflexos físicos e psicológicos aos alunos, principalmente no ensino médio? Aqui eu acho que ele quis dizer, deixa eu ver. Tem mais coisa que acho que ele quer complementar. A falta de capacitação na rede estadual pode interferir no trabalho dos alunos? Fez mais uma pergunta. Na rede pública de ensino, os professores polivalentes devem acompanhar os professores de educação física com a diminuição das aulas. É que ele fez um monte de pergunta aqui, acho que como não cabia, o professor Lino sentou o dedo aqui e mandou umas 4 perguntas para fazer uma só. Vamos lá, o que vocês pegaram no meio aí, pode responder, gente. Manda brasa. O Nilo tocou aí no assunto do ensino médio, né? Nilo, um abraço, viu? Nilo, é uma preocupação nossa, né? O que está acontecendo, né? Com o ensino médio na rede pública estadual, especialmente, né? Por consequência aí das reduções de aulas e da transformação da carga horária da educação física em itinerários formativos, né? Quando você vai para os itinerários formativos, com conteúdos da educação física, né? A gente tem lá, por exemplo, na minha escola, nós tivemos um semestre inteiro com aula de lutas, né? Lutas é conteúdo da educação física, é esporte, né? Importante para o trabalho na escola, né? Mas não é o único conteúdo para um semestre, né? A gente tem um curto espaço de tempo da formação no ensino médio para apresentar uma gama de temas e assuntos interessantes aos alunos, né? Só que a forma como o currículo está organizado hoje por itinerários formativos cadencia, né, a formação dos alunos para que eles tenham mais sobre algumas coisas e menos sobre outras. Tudo depende das escolhas que eles fazem dentro dos itinerários. E aí o reflexo disso por exemplo, né, a falta de opção para escolher entre as atividades que ele pode fazer na vida cotidiana dele. A educação física ela é diversificada, né? Quando a gente fala em saúde, por exemplo, espera-se que o que os alunos aprendam na escola sirvam para que eles possam escolher entre as atividades que eles aprenderam na escola para praticar na vida cotidiana. Esse é um ponto. Né? E se eles tiveram pouca diversidade de experiências dentro do âmbito escolar, eles vão escolher para fora aquilo que eles tiveram mais prazer. E se eles não tiveram prazer com nenhuma dessas temáticas, naturalmente, né, nós teremos aí um sedentário, né, mais um sedentário. Então, são efeitos, né, são consequências desse tipo de trabalho. Né? Posso fazer um aqui? Claro, ia perguntar justamente isso. Se alguma de vocês querem comentar. Com prazer, com relação a conteúdos trabalhados e escolha da prática de atividade física. De novo, nós estamos falando na qualidade das aulas. Então, veja, o professor
ele tem uma importância para que o aluno, na escolha do itinerário, vá para aquilo que ele trabalhou. É isso? Agora, o professor que trabalha um conteúdo sem importância, um conteúdo que não trouxe nenhum prazer para ele, vai ficar de lado. Então, veja bem, aumenta a responsabilidade do professor do ensino médio na escolha do itinerário do aluno. Ou seja, se foi chata, não trouxe nenhuma reflexão que me favorecesse em alguma coisa, eu não vou para esse lado. Então, nossa responsabilidade aumenta. Eu estou querendo dizer, resumidamente, assim, o bom professor vai influenciar que o aluno faça escolha. Uhum. O professor que vai trabalhar mesmice, como estava conversando comigo esses dias, rola a bola, né? Trabalha o BA, que a maioria faz isso. A maioria, mas um grande número faz isso. Sim, um grande número. O professor não vai favorecer que esse aluno seja ativo, né? Professora Joyce, gostaria de comentar alguma coisa sobre o tema? Há 12 anos eu não trabalho com ensino médio, estou com os pequenininhos, assim. Então, eu tenho uma visão bem distante hoje em dia do ensino médio. O que eu vejo do meu parceiro de trabalho lá do Colégio Engenheiro Salvador Arena é que para o ensino médio se motivar, é o que a Margarete falou, as aulas precisam ser ainda mais planejadas, ainda mais estruturadas. E o meu parceiro de trabalho, ele é excelente. Ele trabalha conteúdos diversificados, ele trabalha hip hop com os alunos, faz campeonato de dança. Então, assim, nisso, ele amplia a cultura corporal de movimento, onde o aluno consegue escolher e consegue se sentir motivado a participar, né? Então, super legal. eu acho que os pequenos, a minha faixa etária de trabalho, é muito fácil cativar, né, Margarete? A gente que trabalha com os pequenininhos, eu acho que cabe a gente a nossa responsabilidade pessoal de dar o nosso melhor e de entender, né, de ter intenção naquela aula. Agora, com os grandes, o trabalho maior é de cativar os alunos a participarem, assim, né? Sim. Aí o suor é mais do professor mesmo, né? De tornar essas aulas atrativas. Rodrigo, eu concordo ensino plenamente. Usar tecnologias, né, para transformar as aulas mais atrativas, coisas que estão bombando nas top trends aí dos jovens, né? Não é fácil agradar os jovens, hein, gente? Ó, professor doutor Renan Turini, boa noite, acompanhando aqui, excelente live. Também é conselheiro do CREF. Aqui, vamos lá, para as perguntas finais. Deixa eu ver aqui o que mais temos aqui. Professora Margarete, professora Joyce. Amo, Joyce. Tive o prazer de fazer estágio com você no JD dos pequeninos. A Valquíria. Foi minha estagiária, linda. Quem mais aqui? Primeiramente, essa aqui é comprida, hein? Peraí que eu vou ter que ler aqui. Mas está no ar. Primeiramente, dizer que a professora Joyce é uma pessoa inspiradora. Um grande beijo. Agora a pergunta. Com as reformas que o ensino médio vem sofrendo, vocês acreditam que as aulas de educação física possam ser excluídas da nossa grade desse ciclo? Então, eu vou me colocar aqui antes do Ademir. Depende do professor. Se o professor for um professor que em cima de mesmice, trabalhando qualquer coisa, de qualquer jeito, com certeza vai ser excluída. Se o professor for bom e tiver uma boa proposta, de trabalho fazendo ações reflexivas com as aulas. A gente está com um pouquinho de falha no áudio, professora Margarete. Acho que é a internet da senhora que não está muito legal aí. Vai depender... Melhorou? Melhorou. Eu acho que vai depender da qualidade do professor. Se o professor for bom, a gente vai ter aula. Se o professor ficar na mesmice, vai faltar aula, sim. É isso, é o que eu penso. Professora Ademir, o que o senhor acha? Eu vou na linha da professora Margarete, né, no sentido de dizer o seguinte, que o professor que faz o trabalho intencional, né, que carrega os objetivos consigo, que tem clareza sobre aquilo que está sendo realizado na escola, ele consegue legitimar a educação física ali na escola dele. Né? Se a gente tem isso em âmbito estadual, por exemplo, ou municipal,
né, uma equipe, um grupo de profissionais fortes que fazem isso constantemente. Então, a gente tem a legitimação da nossa área dentro dessa esfera. Agora, a educação física escolar é componente curricular obrigatório, né, pela LDB, né? Então, a gente está assegurado aí, né? Assegurado por isso, né? Nós somos profissão regulamentada, nós temos um conselho. O que a professora Margarete chama a atenção, e eu entendi claramente, é que se nós não nos movimentarmos, nos movermos para uma educação física, né, mais firme, mais forte, mais consciente, e alcançarmos essa legitimação, né, que a gente quer dentro das escolas na nossa área, e a gente sabe que tem muitos trabalhos bons, né, no estado inteiro, tá? Eu conheço aí pelo menos uma dúzia de professores que fazem um trabalho fantástico e exemplar. Mas se nós não tivermos mais disso, né, mais desses profissionais, a gente comete, né, começa a cometer um erro contra nós mesmos, né? Nós começamos a tornar a nossa área fraca, por consequência do nosso trabalho, e perdermos espaços, né? E aí nós começamos a perder espaço e aí a coisa vai mudando de figura. Os alunos deixam de gostar das aulas de educação física, sim, deixam de escolher as atividades de movimento para a vida cotidiana dele e também para as atividades na escola. E aí é esse o cenário que eu consigo enxergar, né, a partir dessa pergunta, né, Rodrigo? Professora Joyce, se quiser complementar, também, por favor, fique à vontade, né? E eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, que a gente está chegando nos nossos minutos finais aí da nossa live. O que você considera, né, ter sido o pulo do gato na sua prática profissional para ser finalista em 2 edições do Prêmio Educador Nota 10? Por favor. Tá. Só complementando o que a Margarete e o Ademir falaram, é isso. Eu acho que a responsabilidade da educação física continuar ou não no ensino médio está nas nossas mãos, né? Então, o que eu penso é isso, do nosso trabalho diferenciado mesmo. Esse menino que fez a pergunta, ele é meu estagiário. E, assim, é difícil, né? Assim, é um menino maravilhoso, porque é difícil a pessoa entrar para ser seu estagiário e manter aquele gás durante todo o processo. Alguns se acomodam, né? Então, esse gás, essa dedicação, ela já vem da sua disposição desde a graduação, né? Desde o estudo. Então, eu sempre acho que está nas nossas mãos, assim, é nossa responsabilidade. E agora do que me ajudou, né? O que eu acredito, né? Que possa ter me ajudado. O não parar de estudar, que eu já falei, porque a gente sai com uma noção bem básica da nossa área mesmo, né? Não recusar oportunidades. Então, a gente tem que enfrentar e buscar crescimento com elas. Então, assim, me apareceu a oportunidade na segunda escola que eu trabalhei de trabalhar com dança. Eu não tinha noção de dança, mas aí eu fui buscar, fui fazer sapateado, fui fazer jazz, fui fazer balé. Depois aí eu fui trabalhar num colégio católico. Aí, quando me ofereceram emprego, a freirinha lá falou para mim: você assume as aulas de vôlei também? Sempre fui péssima com voleibol. Só que eu não queria, assim, eu não recuso o trabalho. O que eu fui fazer? Sim. Fui acompanhar treino de clube, fui pesquisar, fui ler, fui treinar em casa os movimentos, sabe? Então, assim, eu acho que ser ousado nesse tipo, assim, sabe? De aceitar, enfrentar o desafio e buscar. Não perder o hábito de fazer plano de aula. Eu vejo que muitos colegas, assim, até quando começam a ficar com aquela expertise de já saber o que vai dar, eu acho que quando a gente deixa de planejar a nossa aula, a gente perde um potencial grande de criar, né? Porque quando você para pensar naquela aula, surge ideia, enfim. Ser apaixonado pelo que faz. Eu acho que apenas o estudo técnico não serve de nada, na minha opinião, assim, né? Você não inspira, você não motiva quando não tem amor, assim. Então, eu acho que isso tem que estar muito vinculado à nossa escolha profissional. Diversificar conteúdos para ampliar a cultura movimento da criançada, colocar a criança no processo, eu acho que isso é muito importante, não a gente né, só detendo aquele conhecimento, mas assim, colocar a criança como
como integrante ali, né, da construção Eu daquele estou anotando conhecimento. tudo aqui. Anotem vocês também, viu? Eu acho, assim, pelo menos, eu não sei se vocês complementem comigo, Margarete e Ademir, pelo menos eu acho que é o que é um diferencial. E saber o porquê está dando determinado conteúdo e defender o nosso trabalho para todo mundo. Assim, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente é embasado em ciência, assim, a gente defende o nosso trabalho e a gente ganha espaço. Né? Então, é o que eu acredito mesmo. Rodrigo. Oi. Em resumo, professor é o eterno estudante. E quando a gente entra em aula, tem que fazer aquilo que é básico, né? A lição de casa, planejar as aulas, atingir os objetivos, ensinar de verdade, né? Exatamente. Bem, pessoal, estamos encerrando. Né, se a gente pudesse ouvir, acho que o pessoal vai falar, porque olha só que mandaram pra gente, ó. Por favor, façam mais lives desse tema. Achei importantíssimo. E obviamente que é importantíssimo, porque a educação física escolar é tudo, gente, né? É a base da construção de um ser humano. Então, eu gostaria que vocês iniciassem, para a gente encerrar essa live, iniciassem as suas considerações finais rapidamente e resumidamente. Por favor, professora Margarete, pode começar. Eu também acho que nós precisamos repetir outras vezes essas lives, fazendo foco em outros assuntos, outros temas importantes. O que a Joyce falou, na verdade, você planeja, você se organiza, se prepara e você com todo amor, porque precisa ter muito amor, né? Professor. E tendo a consciência de que a gente faz muita diferença para as pessoas. É importante a gente dizer que faz diferença na vida das pessoas. A declaração que a Joyce fez no início da live para mim, aliás, ela fez ontem, né? Fiz no Dia dos Professores. Gente, aquilo me deixou... Veja, professor é isso, né? Você faz um afago, o professor fala, valeu a pena toda a minha dando aula e ensinando. Então, é isso que eu queria agradecer a participação das pessoas que vieram aí, eu ouvi um pouquinho do que tem para falar. Pedi ao Rodrigo que organize outra live sobre temáticas aí para a gente estar participando. Sim. E é isso. Um beijo para a Joyce, um beijo para o Ademir e para você. Obrigado. Professor Ademir, suas considerações finais, por favor. Rodrigo, Joyce, Margarete, né? Foi um prazer também conversar um pouquinho. Pena que o tempo é curto. Eu, quando começo a falar de escola, eu vou falar, viu? Acho que qualquer tempo é curto, viu, Rodrigo? A coisa flui. Sim. A gente gosta muito, né? E tem histórias para contar, situações, né? E tal. Teorias também, ideias, né? Mas foi um prazer, né? Eu falei no começo, né? Sou um fanático pela escola, né? Acredito muito no poder da escola, no poder de transformação que a escola pode, né, realizar. Isso tudo depende das pessoas que vão conduzir o trabalho que é feito nela. Mas a professora Joyce aí já, né, comentou sobre o trabalho dela e acho fantástico o que ela fez, né? Joyce, estou na sua torcida. Tá? Quem sabe um dia eu vou virar professora nota 10 igual você, hein, Ademir? Vai quando sim. você receber... Quando não. É uma questão de tempo, Joyce. Uma questão de tempo. Quando você receber o prêmio, né, Margareta? Nós vamos esperá-la lá no CREF. Vamos esperar. Para conhecer o projeto novo, a história dela, tudo amém, de novo. Amém. Vamos profetizar. Parabéns, viu? Gente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês e em outra oportunidade a gente conversa um pouco mais. Um grande Maravilha. abraço. Professora Joyce, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer por vocês terem me convidado para essa oportunidade. Eu amo educação, eu amo educação física e defendo e acredito. Então, assim, ter esse momento para a gente poder discutir isso é muito relevante, assim. Então, eu só quero deixar meu agradecimento, minha gratidão e é isso. Eu quero mais lives com esse tema porque eu acho que é muito importante, assim, né? A gente trabalha com a base, né? Com o início de tudo, né? Então, olha a nossa responsabilidade, né? E a criança que ainda não é dotada de raciocínio lógico e nem da linguagem ainda estruturada, ela é corpo, né? Assim, ela trabalha a parte cognitiva dela pelo corpo, né? Então, olha a nossa importância aí, né? Quando a gente trabalha com intencionalidade.
Então é isso. Agradeço muito pela oportunidade de contar um pouquinho o meu trabalho. E feliz Dia dos Professores aí para todos nós. Margarete, minha inspiração. Delícia te encontrar depois de tanto tempo. Você sabe o papel que você tem na minha vida. Obrigada, viu? Linda. Bom, gente, o papo tá bom, né? Como disse o professor Ademir, se a gente pudesse, a gente ficava horas aqui. O tempo é curto para falar sobre educação física escolar, que é um tema gigantesco e abrangente demais. Mas eu também gostaria de deixar aqui o meu carinho, meu abraço, minha gratidão, tudo pelos professores, né, da minha vida. O professor é uma figura sagrada na sociedade, né? E agradecer a presença de todos. Domingo que vem tem live de novo, tá? Então anota aí, todo domingão às 8 horas, a gente tem live aqui no CREF. As perguntas que não foram ao ar, que não foram respondidas para você, pode mandar via direct messenger que eu vou responder para vocês, vou enviar para a professora Margarete, Joyce ou Ademir. A gente manda para eles, eles respondem para você. Você que quiser alguma coisa técnica, teve alguma pergunta técnica, o pessoal falou sobre fiscalização, falou algumas outras coisas que não são pertinentes ao tema, a gente não coloca no ar, senão a gente vai perder muito tempo com isso, tá? Manda para o crefsp@crefsp.gov.br que você vai ser respondido também, tá bom? Nós temos um monte de canais, infinitos canais que você pode entrar em contato com o CREF e tá tudo lá para você, tá? Todos esses conselheiros, essa galera que tá toda lá, diretoria, presidência, tá todo mundo à sua disposição, profissional de educação física, assim como eu, que sou responsável aqui pelas redes sociais. Pessoal, professora Margarete, muito obrigado. Professora Ademir, muito obrigado. Professora Joyce, muito obrigado. Obrigada Por a nesse vocês. domingão à noite a gente está reunido para falar de um tema tão gostoso. E foi tão emocionante, foi tão legal estar aqui com vocês, porque a gente relembra dos tempos antigos de escola. Olha, educação física escolar realmente é maravilhoso. Então, você que é professor de educação física escolar, novamente, meus parabéns. Continue firme. Você é uma figura importantíssima para a nossa sociedade. Estude, se atualize. Lembre dos pulos do gato que a professora Joyce falou, que ela deu aqui pelo menos uns 7 pontos que eu anotei aqui. Tá? Lembre das considerações da professora Margarete, que está já há tempos na educação física escolar, então tem muita experiência. O professor Ademir, tecnicamente, deu um show aqui falando sobre coisas assim muito importantes. Se você tem um amigo que precisava ouvir o que a gente falou aqui e não ouviu, não fica triste, não. É só você mandar a gravação dessa live para ele, ou você assistir de novo também, tá bom? Ela vai para o nosso canal do YouTube e também vai ficar gravada aqui no Instagram. Então não fica preocupado não, que vai ficar tudo aqui para você poder ver de novo se você perdeu alguma coisa ou se você quer enviar para alguém. Beleza? Gente, uma boa noite para todo mundo. Um ótimo final de semana. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa semana. Bom Tchau, tchau. restinho de domingo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.